Tá bom, Iá. Vamos começar a falar das nossas encantadas? Das nossas pombagiras? Por que nasceu esse nome Pombagira? De onde nasce, hein, Agamenon? Esse nome Pombagira. Meu Deus, por que essa pomba ela gira? E eu li na apostila da senhora que é Sim. referente à variação do nome de Angola, né, do Inquice. Exatamente. O que acontece? Tudo dentro do nosso culto é oral, né? Fala-se muito. Hoje nós temos aí um monte de livros. Agora tem os meus e-books aí elucidando, Exu elucidando Yamin. Tem um curso de Merid Logum elucidando Ifá. Hoje tem-se acesso à informação, mas antigamente não. Antigamente eu vinha rezar esse copo d'água aqui, e aí a pessoa que estava do meu lado, ela talvez não era o seu tempo, né? Assim se dizia na época. Então a pessoa que estava do meu lado talvez não podia aprender. E aí na ânsia de querer saber, na ânsia de querer esse aprendizado, eu rezava aqui, a pessoa escutava uma outra coisa, e aí falava uma coisa que a outra pessoa escutava, ela fala, e aí chegava uma coisa que não tinha nada a ver, né? Eu tô aqui rezando, isso aí foi, né, modificando. E aí o que acontece? Nós tínhamos o culto de Angola, o culto dos inquices era bem mais forte, né? O Queto, ele ganhou uma ascensão há poucos anos. O Queto, ele ganha ascensão depois do YouTube, depois da internet. Mas o Queto nunca foi bem visto, né? A nação de Angola, ela é até hoje, isso é uma opinião pessoal minha, tá? A nação de Angola, ela é muito mais reservada. Tem-se um zelo e um respeito muito maior pelo estatutos e as mamitos de Angola. O Queto não, o Queto abriu as portas, né? E eu tô falando de 14, eu tô falando de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, quando não se tinha esse acesso à internet, e aí nós tínhamos que frequentar a casa de santo, nós tínhamos que ir para o barracão, tinha-se poucas informações, era necessário estar na casa de santo, era necessário estar presente no barracão, porque senão você não aprendia. E as casas de Angola sempre foram muito restritas. E a maioria das casas de Queto, se você fizer um levantamento, como é que eu vou chamar isso, Mari? Uma pesquisa. Muitas pessoas de Queto hoje começaram sendo de Angola. Por exemplo, o meu grande amigo que já se foi, Calbaqueci, de São Paulo. Quem já ouviu falar, Calbaqueci não é um oruncó, não é uma digina, como se diz no Angola, de Queto. É um oruncó, é uma digina de Angola, Calbaqueci. Tá o Ormidas, que é filho de Calbaqueci, né? Tem o outro babalorixá em São Paulo, que é de Oxóssi, e o oruncó dele é Cabila. Cabila não é Queto, Cabila é Angola. É Angola. A Pombagira, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nome Pombagira vem da divindade Ungila. É isso, Agamenon? Eu estou dizendo para o Agamenon porque ele é do culto de Angola. A Ungila. Vamos dar comida para Ungila.
Hoje nós vamos cantar para ungila. Pombo gira, pombo gira, jamucongue, pombo gira, jamucongue. Pombo gira, jamucongue, pombo gira. O que vocês estão escutando aí? Vocês estão escutando ungila ou pomba gira? Nasce... existe uma entidade que chama pomba gira. E ela é rezada antes. É um Exu fêmea. Olha. E aí isso foi germinando. Isso foi crescendo. Né? E aí nasce a pomba gira. Mas nasce o nome e o espírito. E a entidade? Como é que nasce essa entidade? Nos tempos da escravidão, nos tempos em que os senhores das casas grandes tinham as escravas, as domésticas, né? O que é a doméstica? A doméstica é aquele escravo ou escrava que foi domesticado para estar dentro de casa. O nome doméstica nasce do negro que foi preparado para estar dentro de casa. Né? Aquele negro que era mais manso, que tinha mais... que era mais... que poderia, né? Que tinha-se uma confiança e ficava ali servindo as senhoras e os senhores de escravo. Algumas dessas mulheres, esses espíritos, derivam de alguma dessas mulheres que eram, além de domésticas, eram amantes de senhores de escravos. Tá? Limpa essa concepção aí de que Maria Padilha era rainha lá, não sei, na Espanha, porque viram a tumba lá de uma mulher que chama Maria Padilha, porque ela era rainha lá da Europa, e ela era não sei o que, lá da Suíça, ela francesa, a pombagira cigana fala espanhol e não sei o que. Pelo amor de Deus, menos, tá? Nós temos ancestrais. Nós temos ancestrais e nós incorporamos com os nossos ancestrais. Maria Quitéria, ela não é da Europa, não. Maria Quitéria, ela é brasileira, fala português. Vamos parar com isso aí. E aí... Eu ouvi falar que Maria Quitéria é migrada da Jurema. Só um minuto. E aí, o que acontece? Ungila, que é mais ou menos... não. Ungila seria Exu, Orixá, para nós do culto tradicional Yorubá, ou Queto, lá no Angola. Ungila nasce pombogira. A mulher incorpora com o espírito dentro da senzala de quem? Do ancestral dela, que trabalhava lá como doméstica, que era ela foi obrigada a ser a amante. Ela não era prostituta, viu, gente? Ela era obrigada a se deitar com o senhor de escravo. É diferente de prostituta. A prostituta, ela faz em troca de dinheiro. A escrava não. A escrava, ela era obrigada. Você vai se banhar porque hoje eu vou me deitar com você. Isso não é prostituição. Isso é quase um estupro, né? E aí, esses espíritos, eles vêm. Os pretos velhos, eles vêm desses senhores escravos que iam falecendo. Os caboclos vêm dos índios que foram também escravizados aqui na Terras Brasílias, que primeiro chamava-se... Não era Brasílias, era outro nome.
E por aí vai. Vera Cruz, exatamente, Hormidas Maravilhoso. Então, aqui na terra Vera Cruz, hoje conhecido como Brasil, esses negros sofridos, esses índios sofridos, esses espíritos que iam morrendo e permaneciam aqui e permanecem até hoje, eles incorporavam em sessões, em rituais de magia que se praticava lá, já dentro ainda nas senzalas, né? Porque nós tivemos quantos? Então, só a título de curiosidade, o Brasil já teve 8 nomes. O Brasil já teve 8 nomes, a título de curiosidade. Eu não posso confiar num país que já teve 8 nomes, meu Deus. Se o país já mudou de nome 8 vezes, meu Deus. Então, eu trago para vocês essa elucidação. E isso é uma verdade? É a minha, para mim. Nós aprendemos que mapa não é território dentro da PNL, Programação Neurolinguística. O que significa mapa não é território? A minha opinião não é a mesma que a sua, mas se vocês vieram aqui nesse workshop, é porque a minha opinião interessa para vocês. E aí, se talvez a minha opinião fizer sentido para vocês, peguem-a como verdade. Mas podem ficar livres, vocês são livres para fazerem pesquisas, assim como eu, e vocês são livres para fazerem os raciocínios de vocês. Então, nós temos esses espíritos que ali, durante os encontros, os negros, eles se encontravam ali à noite, no pau de açoite, que hoje é conhecido como Entoto, Ariaxé, me ajuda, Hormidas. O pau ali no meio, o mastro que fica no meio das casas de candomblé. É isso. Aquele mastro. Como? Comunheira. Comunheira. O que significa comunheira? Comunheira, toda casa tem comunheira. Isso aqui, as duas, o mastro, a madeira que segura as duas asas da casa, se chama comunheira. Comunheira não é nome de axé, né? Aquele mastro é a representação do pau de açoite. As pessoas tomam aquilo como sendo dizem, né? Para o pessoal, tanto de Angola como para os de Queto, que aquilo ali é o ariaxé da casa, a ligação do Aie com o Orum, e etc e tal, mas não, aquilo ali é a réplica da senzala, porque o negro, ele fazia as reuniões deles nos paus, em volta do pau de açoite. O que é o pau de açoite? É onde o negro apanhava. E aí, às vezes, o negro estava lá amarrado 2, 3 dias no pau de açoite, apanhando. E aí os outros negros iam lá rezar, implorar para que os deuses abençoassem aquela criatura e a tirasse dali, ou até mesmo que a fizesse morrer, porque o sofrimento era muito grande. E aqueles negros que se envolviam ali em volta daquele pau de açoite, eram negros vindo da Nigéria, eram negros vindo de Angola, eram negros vindo de várias regiões da África. E aí, no meio dessa reunião, porque ali se reunia em prol do ser humano e não em prol de um Deus. Ali se reunia em prol de uma raça que estava sendo... Eu não sei se eu estou falando errado, raça? Posso falar? Em prol de uma gente que estava sendo escravizada e que tinha um ali sofrendo, 2 ou mais. E aí rogava-se aos deuses. E aí começaram as reuniões em volta do pau de açoite e foi trazido até os dias de hoje, 200 ou quase 300 anos, né?
e virou o candomblé brasileiro. Dito isso, eu tenho a compreensão de que dentro de várias etnias, Jeje, Queto, Nagô, Banto, misturou-se, reuniu-se, agregou-se, e hoje a gente tenta separar. Eu tento separar, vocês tentam separar. A gente tenta dividir. Ah, eu sou de Queto. Ah, eu sou de Angola. Aí não basta. Eu sou de Jeje. Não, eu sou de Queto de mãe fulana puro. Eu sou de Umbanda. Eu acho isso muito triste. Ah, porque o umbandista, ele não tem, como é que eu posso falar aqui? O umbandista, o povo de Queto vai dizer assim, ah, a Umbanda não tem valia para mim. Diminuem o pessoal de Queto, de Umbanda. Aí o pessoal de Queto precisa de quem? Para trabalhar, para movimentar a casa. Porque orixá não movimenta a casa, não. Aonde nasce, aonde vem os espíritos, a pombagira, que eu prefiro chamar de encantada. Porque aí eu trago esse nome encantada lá da Jurema, praticada no Nordeste, que é um outro culto. Olha quanta mistura, quanta coisa. E aí o pessoal de Queto fala, ah não, os angoleiros, eles, a gente sabe mais. A gente tem mais coisa. Aí chega a gente de Ifá e fala assim, Ifá é a sabedoria, esse povo de Angola, esse pessoal de Queto, e fica essa briguinha, e aí a gente esquece que tudo isso nasceu em volta de um só pau de açoite. E várias etnias com a mesma lágrima pela mesma dor e o mesmo sofrimento. E aí o sujeito vem falar para mim que a pombagira dele é espanhola, francesa. Como assim? Eu não entendo. A gente está deixando a nossa ancestralidade para trás, a gente está esquecendo o passado. Por que disso? Para que isso? Por que eu, sacerdotisa dentro do culto de Ifá, me sinto melhor do que o de Queto? Mas a senhora malha o candomblé. Eu malho o candomblé. Eu não digo que o Queto é menos, não digo que o Angola é menos. Aliás, dentro do meu ponto de vista de Yalinda de Oxum, acredito que o culto de Angola impõe mais respeito, tem-se mais respeito dentro de uma casa de Angola, diante das divindades, diante dos inquices e entre as pessoas do que em qualquer outra casa. E assim, os jejes. 5 minutos para vocês falarem. Uma dúvida. Eu sempre escuto, né, as pessoas falarem a respeito da pombogira, da fisionomia, cabelo, cortal, por exemplo, bulambo, loira, ruiva, essas coisas assim. Então, se as pombogiras vêm dos nossos ancestrais, da ancestralidade, significa que todas são negras? E quem disse para vocês que eram somente as negras que eram escravizadas? Uma história é uma coisa que naquela época
As brancas também eram escravizadas. Ou vocês acham que não vinham gente da Europa pra cá pra trabalhar? Eram só negros? Eles são pelas Índias. Eles são pelas Índias, né? O estupro. E as índias? As índias eram estupradas. Vocês acham que os portugueses viajavam dias no navio? Chegou aqui, vinham aqueles corpinhos lindos, eles faziam o quê? Falava, meu amor, eu quero te dar um beijo? Como vai você? Não. Era pescoço pra baixo, ó. Você acha que as domésticas europeias, elas não vinham dentro dos navios para servir as senhoras e os senhores? Brancas? Ruiva? Loira? E aí? Fala-se da escravidão negra, mas não era só um negro. Então não tem como se saber, no caso, a gente só tem, na verdade, uma ideia, então, do que seja a fisionomia delas. Eu penso o seguinte, eu como terapeuta, eu vou dizer o seguinte, todo problema que começa com eu é problema seu. Então, tudo que eu falar eu é de responsabilidade minha, tá? Eu penso que os orixás, por exemplo, obviamente, eles são os orixás, quando eu falo, os eborás, né? Aqueles que tiveram vida na Terra. Eles são negros, obviamente. Cleópatra era uma mulher branca? Não. O pessoal do Egito era branco? Não. Só que a gente vem de uma cultura trazida pela televisão, pela religião, de que Jesus é branquinho do olho azul dos cabelinhos cacheados. E não era assim lá me ajuda, Ormidas, lá na terra dos jesuítas, não, dos judeus. Os judeus não eram brancos. Os judeus eram morenos, um pouco mais escuros do que o Agamenon. Os egípcios eles não eram loiros dos olhos azuis. A gente viu filme quando criança, aonde os atores que interpretaram os papéis eram brancos. E aí a gente, na nossa cabeça, é branco. Gente, nós precisamos entender um pouco, a gente precisa estudar mais. A gente vem de uma savana africana com 6 mil pessoas, eu estou falando de 7 milhões de anos, professor Pedro Calabria, me perdoa se eu tiver errando números, mas o professor Pedro Calabres, professor de neurociência, ele explica que nós, seres humanos, somos descendentes de um grupo de 6 mil pessoas que vêm da savana africana, há 7 milhões de anos atrás. Nós estamos falando do homem, da primazia, do primata, do tempo das cavernas, aonde o homem, o ser humano, ele precisava se defender dos perigos do mundo, da floresta. E aí os continentes, nascem os continentes por uma deformação, como é que eu vou chamar? Uma explosão vulcânica, nascem os continentes, separa esse grupo de pessoas. Só que a gente precisa entender que as pessoas que ficam ali no centro da África, no continente africano, aonde o sol
é intenso, porque nós somos animais que desenvolvemos proteções fisiológicas, obviamente quem fica ali exposto ao sol desenvolve uma pele mais resistente. A pele negra é uma pele mais resistente. Sua licença. Sim. Posso só, por título de curiosidade, uma coisa, já fazendo a combinação. Antes de tudo, boa noite a todos meus irmãos. Peço bênção e licença aqui. Eu sou professor de artes, né? E esse ano estou dando aula de pré-história, aula de história da arte, para os meus alunos de ensino médio. E dentro do período, a gente divide esse período que você está retratando como o período paleolítico e neolítico. Os europeus, assim que começaram a estudar a África, começaram a descobrir que o primeiro elemento, o primeiro ser que eles começavam a divinizar era uma Vênus, chamada Vênus de Willendorfer, que é uma bonequinha, que é uma moça mesmo, é uma mulher. E a primeira forma de adoração foi a adoração à mulher, né? Eu não sei se vocês já viram, não sei se... Seria a deusa Vênus... Eles chamam de Vênus, da né? Grécia. Das gregas e tal, mas são Vênus porque geralmente os estudiosos sempre colocam nomes gregos, né? Até nas estrelas, quando acha planetas, por exemplo, é um código deles de colocar nomes de deuses mitológicos, gregos. Sim. Mas é uma mulherzinha. Com uma conchinha, Agamenon. Ela é bem gordinha, assim, com seios fartos. Ah, assim, não é. É bem bonitinha ela é linda. Sim. E foi a primeira forma de culto que que o período pré-histórico, o período paleolítico e neolítico começou a divinizar. Seria Yamin? Pode ser a Yamin, pode ser talvez uma relação que a gente tenha das pombogiras que hoje a gente cultua, mas o mais interessante é que o primeiro culto é feminino. O nosso primeiro culto, né, o primeiro culto lá no período pré-histórico, e a gente está falando isso antes dos inquices, dos orixás e dos rodunces, foi uma mulher. Então o primeiro culto é feminino, sempre. E aí quem conhece os meus workshops vai fazer a alusão que eu faço de Yamin, né? A deusa criadora. Obrigada, professora Agamenon. Como é que é, Ormidas? Teoria da evolução darwiniana, o homem apareceu cerca de 150 mil anos. 150 mil anos. A gente tem os outros, que a gente chama de... que a gente tem... a teoria, ela vai tratar, a teoria darwiniana, ela vai tratar que a gente vem de um ancestral comum, que é o chimpanzé lúcido. Sim. Né? E quando era igual a senhora falou, tudo junto, que é o que chama de Pangeia. Sim. Ou seja, os meus workshops são maravilhosos por isso, porque aí eu tenho um professor, eu tenho um estudante de medicina, eu tenho um advogado aqui na minha frente, agrega muito, e eu amo isso tudo. E todo mundo tem direito de palavra. Continua, Ormidas, por favor. E aí a gente teve um câmbio climático, assim, é o que eu te falo, a gente quando vai estudar a teoria da evolução, não dá pra gente casar muito bem com a teoria da criação, que é a religiosa, né? Os dados científicos apontam isso, que aí houve um câmbio climático, uma mudança climática de desertificação. O gorila, o ancestral, ele teve que descer da árvore, tá? Porque não tinha mais árvore. Ele começa a descer da árvore, no que ele desce da árvore ele não usa tanto a mão, começa a usar isso por milhões e milhões de anos, vão se acumulando tudo isso. Os primeiros gêneros, Homo, que a gente tem o Homo erectus, que é o primeiro que fica de pé e consegue ter o polegar opositor. Depois você vai ter o habilis, que é aquele que consegue fazer a pedra lascada, fazer ferramenta. Esses datam de 3 milhões de anos. O Homo sapiens, que é a nossa espécie, data de 150 mil anos. Muito bem, Ormidas. E aí, obrigada, Ormidas, e obrigada ao professor Agamenon. E aí, com essa separação, aquele ser humano que ficou lá no continente que nós conhecemos hoje como Velho Mundo, ou Europa, aonde o clima é frio o ano todo,
a pele dele é mais branca, porque ela não desenvolve a melanina para proteção do sol. Já que no Brasil, quando encontram os índios, a cor é nem muito clara, nem muito escura, que é a cor indígena que nós conhecemos. E aí nós nos separamos por cor, por uma questão climática. Olha que absurdo. A gente briga por uma cor que nasce de uma questão climática, por um desenvolvimento humano. E aí a gente começa com os preconceitos, começa com o racismo, começa com tudo isso. E aí quando vocês me perguntam que cor tem a pombagira, eu vou dizer que ela tem a cor da mulher que foi estuprada, ela tem a cor da mulher que foi maltratada, ela tem a cor do feminismo da época. É isso, Mari? Na realidade, ela tem a cor do patriarcado que as mulheres. Ela tem a cor do patriarcado, ela tem a cor do que o patriarcado fez com as mulheres. E aí, esse espírito, ele vem para quebrar tabus. Esse espírito, ele vem para ajudar as mulheres. Esse espírito, ele vem para libertar a mulheres e homens. E principalmente os homossexuais. Por que os homossexuais têm essa afinidade com as pombagiras, com as encantadas? Pelo feminismo que elas trazem. Pela proteção da mulher, pela proteção da mãe, pela proteção de Yamin. Porque o espírito das encantadas, o espírito das pombagiras é verdadeiramente o empoderamento de Yamin Oxorongá. Olha aonde eu tô levando vocês. E Yamin Oxorongá é o sagrado feminino. E aí esse espírito, Ungila, pombagira, encantada, vem para romper, para tirar, para destronar esse patriarcado. Esse patriarcado que escraviza, esse patriarcado que maltrata, esse patriarcado que estupra, esse patriarcado que rouba o poder da mulher. E aí, nessa sua revolta, ela bebe, ela fuma, porque a mulher não podia fumar. A mulher, ela não podia beber. Essa relação de igualdade, né? Quem fazia isso era homem. Vocês sabiam disso? A mulher, ela não podia beber bebida alcoólica. Ela não podia fumar. Ela tinha que ser a bonequinha sexual da casa, a mãe. Aquela que cuida da criança. Às vezes nem isso, porque aí tinham escravas para isso. Olha aí da onde vem uma outra linhagem de pombagira. A mulher do senhor, né? A própria senhora de escravos, que não tolerava aquela situação de mulher, né? Amarrada pela cintura por um corpete, porque a cintura tinha que ser fina. E aí ela não podia ser mãe, porque se ela amamentasse, os seios ficavam flácidos. E aí tinha até a escrava, né, a mãe de leite, que amamentava o filho para que ela mantesse o corpo dela de forma a agradar o patriarcado. Pesado isso, né? Mas a gente precisa falar disso. Quando eu falo de pombagira, eu não vou trazer para vocês aqui uma superficialidade. Eu preciso ir lá atrás, entender
como é que nasce, da onde vem, por quê, como, onde, quando. E aí, se nós chegamos aqui em um raciocínio lógico e único, muito bem. Se alguém discorda, vamos estudar, vamos discutir o porquê que não. Mas elucidar isso, trazer isso à tona, conversar, explicar, fazer com que as pessoas compreendam que a pombagira, que o nome que vocês quiserem dar, ela não é apenas um deboche ou um luxo, ou a prostituta, porque assim ela é vista por nós, dentro do culto, infelizmente. A pombagira é a prostituta. É aquela, ela continua sendo subjugada. Olha, vejam bem. Ainda hoje, 500 anos depois, ela continua sendo subjugada como prostituta. Por nós mesmos do culto. Ainda acredita-se que a pombagira é a prostituta. Triste isso. Yeah. Sim. Ormidas. Acho que é muito importante a senhora colocar nesse ponto. Porque por mais que o workshop seja para a gente ter um pouco de assentamento, tudo, e a senhora fundamentou muito isso no livro, mas é uma coisa que eu sempre chamei atenção, é a imagem dos espíritos que a gente cultua, né? Como prostituta, ou como até outros tipos, e não que isso seja errado, não tem nada a ver, mas a gente coloca, às vezes, características tão negativas dos espíritos que a gente cultua, e são espíritos, assim, que quando a gente vai conhecer a origem, vai conhecer da onde vem, quando nasce, tem histórias completamente distintas, perfis completamente diferentes que o inconsciente coletivo pinta hoje. É esse consciente coletivo, Ormidas, que eu quero quebrar aqui com vocês. Porque agora, com a consciência que vocês têm de tudo que eu disse aqui, vocês acham necessário colocar um garfo, um tridente lá no altar da sua pombagira? Vocês acham coerente colocar aquela estátua que se compra nas lojas de Umbanda, da mulher com a mão na cintura, com os peitos de fora, pintada de vermelho, com o olho vermelho, parecendo o diabo católico? Existe uma lógica para que eu faça isso? É claro que tem uma lógica do porquê que isso aconteceu. A chamada vai cair, e aí, se vocês quiserem... E as histórias, por exemplo, tem muito, né? Obviamente todos aqui já devem ter pesquisado sobre, tipo, a história de Maria Quitéria, a história de Maria Mulambo, que tem pelo Google disponível, né? Sim. Então a senhora acredita que não seja uma história 100% real? Olha, eu vou voltar no começo da nossa reunião aqui. Quando cair aqui, eu vou mandar um outro link para vocês entrarem novamente, porque o Meet só dá 1 hora pra gente, tá? E aí eu convido vocês a voltarem. O que acontece? Lá no Google, cada pai de santo, cada mãe de santo... Sim, fica à vontade, Agamenon. Quando eu vou no Google, e eu sou Yalinda de Oxum, eu vou lá e vou escrever a minha ideia. E aí eu vou voltar lá no começo. É o mapa daquela pessoa que escreveu aquilo. Eu não posso julgar se é verdade ou não. Senão eu vou ter que entrar lá dentro do Google e pesquisar o que fulano disse sobre Quitéria, o que ciclano disse sobre Maria Padilha, o que ciclano disse. Cada um vai ter uma opinião diferente. O que eu venho trazer aqui para vocês é uma elucidação do contexto Ungila Pombagira deste espírito feminino. É isso que eu venho trazer para vocês. E aí eu convido vocês, a partir de agora, sabendo, tendo essa noção
de como é esse espírito, seja ela cigana, seja ela Padilha, não me interessa o nome. O que me interessa é a primazia da coisa. Nós compreendemos a primazia do espírito feminino. O que eu vou fazer com esse espírito? Qual é a intenção que eu vou colocar ali? Eu vou continuar colocando terra de cemitério? Eu vou continuar colocando tridente? É claro que tem um motivo pelo qual se colocou o tridente. Tanto nas encantadas, quanto até mesmo nos Exus orixás de antigamente. Eu preciso implantar o medo naquele que me bate. Aquele senhor de escravo precisa me temer por alguma coisa, porque senão eu vou continuar apanhando. Então se ele não teme a mim, ele vai temer ao Deus que eu cultuo. E aí eu vou mostrar para ele que o Deus que eu cultuo é o diabo do católico, que ele tanto tem medo. E aí eu vou fazer eu vou passar medo, eu vou colocar um tridente diabólico, eu vou colocar os olhos vermelhos, eu vou fazer vultos com chifres, porque assim eu implanto o medo no Senhor que me bate, e aí talvez eu sofra menos. Mas hoje, em 2021, às 8h48, 9 de outubro, eu preciso disso? Eu convido vocês, quando eu ensino lá no e-book, quando eu ensino vocês a montarem o Ojubó da Encantada de vocês, eu convido vocês a limparem essa imagem, a colocar um busto bonito, a colocar uma imagem bonita, seja ela branca, preta, loira, mas que seja de agrado aos olhos, que seja de respeito, que seja de coerência, e que não seja de prostituta, que seja de empoderamento feminino, que seja de alegria, que seja de felicidade, que seja de prosperidade, de superação. Um espírito que traz a força da superação para aquela mulher que talvez procure a casa de vocês, porque precisa superar um problema amoroso, precisa superar uma violência doméstica, precisa superar um amor mal resolvido. Porque somente eu, quando mulher empoderada, ungida de amor próprio, vou poder superar um amor mal resolvido. Oi. Perdão, desculpa ter atrapalhado a tua... Não, tudo bem. Você escreveu alguma coisa? Eu quero dizer a vocês que eu sou uma pessoa que sou livre de correntes e detesto nicho. Eu detesto quadrados. Eu gosto de amplitude. Quando alguém quer falar alguma coisa, eu dou total palavra, por favor, Agamenon. É só contribuindo com a tua primeira fala sobre Angola, né? Na Angola, eu coloquei um textinho falando sobre Pambugila, né? Pambugila. Pambugila, para alguns, é senhor do caminho ou senhora do caminho. Maravilhoso. E aí, eu queria lembrar só que na Angola, como se cultua energia, a energia ela não tem masculino ou feminino. Olha aí que maravilha. Por exemplo, quando a gente fala em Caiatumba, a gente fala do mar. A gente não coloca a mar ou o mar. Fala do mar, fala da energia. E aí aí vai muito variar a letra, né? Porque são várias etnias bantus, né? E aí você vai ter Pambugila, pode ser senhor ou senhora do caminho ou da encruzilhada. E aí ficaria Nigila, caminho, né? Então, tudo que é Nigila é caminho. Ou é senhor, senhora do caminho, senhor, senhora da encruzilhada. Seria mais ou menos essa. Eu amei isso, Agamenon. E se você me permitir, eu vou pedir para a Mari agregar esse seu texto lá no e-book.
essa Perfeito, sua pode fala. ser. Escreve no Aí chat só- aí, por gentileza. Só fazendo uma. Claro que você vai ter. E aí eu vou ele tá fazer uma fazendo citação do seu nome lá. Angola, tá, gente? Por exemplo, por exemplo, eu estou tentando Caiatumba. Caiatumba, para Angola, é uma entidade feminina, é uma ideia do feminino, porque é água, né? Aí a gente vai por essas energias de fogo, água, terra, né? Enfim, é mais ou menos isso. Espero que não tenha dúvidas. Eu vou amar ter esse texto seu lá dentro do e-book. A Mari consegue agregar lá pra gente. Eu vou fechar essa reunião antes que ela caia e já mando outro link para vocês de entrada, tudo bem? A gente pode fazer mais meia hora, ok? Combinados?